Olá, hoje eu tô aqui pra gente falar um pouco da história do tarô, do surgimento do tarô, apesar de que mais os relatos eles não falam direcionado a uma data específica, até porque ninguém sabe de fato como se originou o tarô. Sabemos que alguns estudiosos eles alegam que foi surgido no Antigo Egito pelos seus relatos e suas semelhanças em algumas cartas de tarô, seus desenhos muito parecidos. Outros acham que veio da Índia, da China, que foi trazido para a Europa através dos ciganos. Então são um pouco das versões. Nós sabemos assim, pelo que eu já estudei, que apareceu por alguns manuscritos dos livros sagrados do Antigo Egito, que veio realmente cada carta que foi surgido justamente os arcanos menores, que foi feito os primeiros baralhos na Idade Média, aliás, antes até da Idade Média, foi por volta de 1392, aonde começaram a difundir pelos próprios reinados. Os reis, eles gostavam muito do jogo de tarô, eles tinham dentro geralmente os magos, tinha sempre um mago, um vidente, o que gostava de ler sobre a história e as vitórias ou perdas dos reis, dos reinados. Eles eram muito usados, o tarô, como oráculo para prever se havia guerras, se tinha algum tipo de perigo de perder guerras, como é que eles iam se defender, qual era o período mais crítico. Então eles trabalhavam muito em cima dessas visões dentro do tarô, nesse período de 1392. Mas na realidade, o tarô já era usado desde 1378, mais ou menos, pelos estudiosos que se fechavam um pouco dentro do seu próprio estudo. Quando a igreja ela foi o auge da Idade Média, onde a igreja entrou com força total pela Inquisição, muitas pessoas que jogavam tarô eram proibidas e até dadas como loucos, né? Pelas suas vidências e tudo mais, que foi estudado muito pela cabala hebraica. Então veio muito essa coisa a cabala judaica, veio muito estudo associado a isso, que na época começaram o baralho comum, o jogo comum para diversão, era liberado. Então eles começaram a jogar pela própria evidência o baralho. Aí foi onde surgiu as outras cartas que completou o tarô, as 78 cartas, que foi os 22 arcanos maiores e os 56 menores, que foi juntado, que foi feita as 78 cartas. Quando foi mais ou menos na Idade Média, que a igreja entrou, como eu já tinha dito, o que aconteceu? Eles pegaram e queimaram todos os tarôs, todas as pessoas que usavam cartas foram queimadas, fizeram uma fogueira, queimaram e foram proibidos pela igreja, de forma radical, ter qualquer tipo de jogo de adivinhação. Que na época era associado a práticas de magia, de bruxaria, que hoje em dia, graças a Deus, desmistificou um pouco isso, apesar de que ainda as religiões condenam, mas já consegue difundir que as coisas não são a ver com a religião. Logo depois disso, o rei, ele interferiu dentro da história, porque ele, na verdade, gostava, começaram a perder guerras e tudo mais, e gostava do jogo. Foi dada uma lei que o jogo de tarô era liberado dentro de um limite ou fechado dentro das suas casas, que aí não poderia colocar ao público, ou fazer banquinha no meio da rua, ou ler a sorte como os ciganos fazem na rua, porque senão era levado para a fogueira. Então foi uma forma dele não desafiar a igreja, e era uma forma dele manter a crença deles, porque eles acreditavam, o rei na época acreditava muito. Todos os reinados eram muito ligados a isso na Idade Média. Depois foi indo, a igreja tomou muita força, foi colocado para fora da Europa, e foi difundindo em todo a Terra, todo o universo ali, todo o argumento que as pessoas usavam na época era que era um jogo normal, jogavam com brincadeira, mas na realidade eles estavam
como era liberado o jogo de baralho, eles usavam como vidência, mas escondido. Graças a Deus, foi sendo liberado. Veio a Inquisição com muita força, mas o jogo de tarô permaneceu, né? Permaneceu com força ali em relação a isso. Então, esse é um pouco da história. A história é enorme. A gente vou falar aqui mais de uma hora. Mas o tarô, ele tem esse fundamento de conhecimento, de autoconhecimento, de adivinhação, e de pessoas que, de certa forma, procuram o tarô como um oráculo, porque pelos símbolos da Cabala, pelo conhecimento da Cabala, e o conhecimento até os zodíacos, porque foi aí onde colocaram também os 12 símbolos dos signos junto com o tarô, que era na época o astrólogo, ele era considerado um cientista maluco, né, que lia as estrelas, que associava, então não era contra, a sociedade não ficava muito contra, então foi colocado os 12 signos também em algumas simbologias do tarô, para que também tirassem um pouco o preconceito e a preocupação em relação a isso, em relação às pessoas quebrarem, se preocuparem com a coisa demoníaca, que era coisa contra Deus, e que realmente não tinha nada a ver, que era um estudo que muitos videntes usavam o tarô como instrumento, como eu já havia falado, como até hoje usam como instrumento, mas que tem um conhecimento milenar, conhecimento de cada carta, mesmo antes de Cristo mesmo, o tarô já tinha sido usado, foi escondido achado muitos manuscritos em relação ao tarô no Antigo Egito, logo depois de toda a religião que foi tomada de conta, o catolicismo e tal, o cristianismo entrou e as pessoas começaram meio que a entrar em achar que aquilo ali era errado e tal. Depois foi se aprofundando no estudo e foi vendo que não, que era uma ciência oculta, não exata, porém de símbolos muito conhecidos e símbolos da própria vida, da viagem do ser humano, dentro de sua constância, e que por muitas vezes, dentro da sua... quando você deita as cartas, as conjunções, dava muito certo aos seus avisos, suas previsões, que era considerado pelos reis na época, eles seguiam a risca, né? Eles tinham muito receio de desobedecer o oráculo, eles mandavam logo. Então essa história é real. Os reis e rainhas na época olhavam demais, tudo que eles iam fazer, eles consultavam o oráculo, para com que sabia que ia entrar para ganhar, ou ia entrar para perder, ou qual era os tipos de precaução que eles iam ter que tomar. Então até hoje as pessoas também, de uma forma meio que indireta, é mais ou menos isso que procuram no tarô, de indicações para até onde eu posso ir, como é que eu vou fazer, como é que eu vou agir, e assim, para isso realmente é o fundamento do tarô, ele aconselhar e direcionar, e até hoje é isso. Então pessoas que estão estiverem interessadas no estudo do tarô, no conhecimento do tarô, pode me procurar, a gente marca horários para poder dar aulas, e pessoas que estão interessadas em se consultar, também pode me ligar, marcar a consulta. Joelma Moraes, 9673-1169 e 4102-5354. O e-mail jotaróloga@hotmail.com. Para tirar dúvidas, perguntas, eu respondo. Então, bom dia mais uma vez. Espero que eu tenha meio que ajudado um pouco a esclarecer a história do tarô, o fundamento do tarô, né? Apesar de ser, como eu te disse, mais de uma hora se eu for falar de todos os segmentos. Mas um pouco do resumo que eu fiz aqui já dá para você ter uma noção do surgimento, como os preconceitos que foram vividos e que foi superado até hoje. Então, porque tem uma força, tem um conhecimento muito, muito forte, muito verdadeiro. Pois então, bom dia e até a próxima.